Olá, querida aluna aqui do curso de Eletrotécnica da cidade de Breu Branco, da Soluto Educacional. Hoje nós vamos tratar nessa nossa quinta aula sobre circuitos magnéticos, tá? Esses circuitos magnéticos é um conteúdo muito importante para que a gente possa entrar no outro conceito de um outro dispositivo que nós vamos conhecer agora ainda na Eletrotécnica 2 e na próxima aula também, que são os nossos indutores, tá? Então, para isso nós precisamos conhecer como funciona o magnetismo, como funcionam os circuitos magnéticos e aplicar, trazer algumas aplicações desses circuitos magnéticos no nosso dia a dia para desmistificar tal conceito. Essa desmistificação fica principalmente pela análise, né, da dificuldade que a disciplina possa, ou que o conteúdo possa trazer para vocês, tá? Então eu vou trazer de uma forma bem simples, né, sem muitos cálculos, porque nessa área tem bastante cálculo, mas eu vou trazer sem muito cálculo e especificar esse conteúdo, aplicar ele, na verdade, naquilo que nós vamos trabalhar na disciplina. No entanto, eu gostaria de frisar que esse conteúdo é bem extenso, tá? Se a gente for pegar, a gente tem eletromagnetismo 1, 2 e outros conceitos ainda sobre eletromagnetismo, tratando sobre esses nossos circuitos, certo? Mas vamos lá dar início à nossa aula. Eu espero, na verdade, que as aulas anteriores a gente tenha tirado algumas dúvidas, né, sobre as nossas disciplinas, e vamos para cima agora nessa nossa quinta aula, beleza? Então, preparem-se aí, aluno, caderno, caneta na mão, anotando as dúvidas e enviando para mim. Eu quero solucionar as suas dúvidas, certo? Mas antes de iniciar, eu gostaria de atentar vocês, que muitos alunos estão me mandando mensagem, e creio que seja a dúvida de todos, é que as notas sumiram do portal, né? Como a gente fez as migrações em portal, né? O portal foi migrado, foi atualizado. Essas notas ainda estão sendo migradas, então não tem problema nenhum a vocês com qualquer tipo de conceito, tá? As meninas da secretaria, elas vão atualizar essa nota para vocês, certo? Então, todas as disciplinas que vocês fizerem, podem ficar tranquilo que as notas estarão lá no portal de vocês, certinho? E se tiver algum erro no portal, tratando sobre as disciplinas, é só mandar a mensagem lá na secretaria que as meninas vão responder, beleza? Então, vamos começar a nossa disciplina sobre os nossos circuitos magnéticos. Bom, vamos primeiro falar sobre a natureza do magnetismo, tá? A maioria dos equipamentos elétricos depende diretamente ou indiretamente do magnetismo. Sem magnetismo, o mundo elétrico que conhecemos não existiria. Ou seja, toda a parte de eletricidade que nós conhecemos, que nós utilizamos, né, tá em torno do magnetismo, tá? Então não adianta eu gostar de elétrica, eu gostar da área elétrica e não ter um carinho pelo eletromagnetismo, né? Por quê? Porque tudo que envolve elétrica, ou estar diretamente ou estar indiretamente envolvido o nosso querido eletromagnetismo, tá ok? Falar de magnetismo é falar de ímãs naturais, tá? O fenômeno do magnetismo foi descoberto pelos chineses por volta de 2637 anos antes de Cristo. Esse material foram pedaços grosseiros de minério de ferro, conhecido como magnetita, tá? O único ímã natural que existe, além desse, é a própria Terra, tá? Os nossos polos sul e os nossos polos norte, tá?
Todos os demais são feitos pelo homem e são chamados de ímãs artificiais, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que o único ímã natural que nós conhecemos é a Terra. O nosso planeta, ele é tão em equilíbrio que os fluxos e todos os estudos em cima dele é tratado em cima dos polos magnéticos da Terra. É por isso que, por exemplo, que a Lua ela não atrai, se choca a Terra. Nós vamos conhecer daqui a pouco as forças de atrações entre esses nossos ímãs. É por isso que às vezes a Lua está mais próxima, a Lua está mais distante, né? São os movimentos devido a esse nosso ímã natural que é a Terra. Todos os outros que nós conhecemos, o ímã do alto-falante, o ímã do gerador, o ímã de qualquer outro dispositivo que nós conhecemos, eles são ímãs artificiais, ou seja, os ímãs fabricados ou produzidos pelo homem, tá ok? Pelo homem. E falar de ímã, eu já até toquei, são campos magnéticos, tá? É uma característica que todo ímã tem, ou seja, eles têm dois pontos que nós vamos chamar de polos, tá? E esses pontos eles são opostos um ao outro. E nós chamamos esses polos de polo norte e polo sul, tá? Aí a gente pega a Terra. Não é por um acaso que na Terra nós temos polo norte e polo sul. Não é só porque lá é frio, lá tem uma temperatura baixa, não. É pelo polo magnético do nosso ímã natural, que é a Terra. Por isso que seria o polo norte e polo sul. Então todo ímã ele tem dois polos, tá? Que são as pontas desse nosso ímã, as superfícies desses nossos ímãs, tá ok? E eles sempre serão os polos norte e os polos sul. E eles são opostos, tá ok? Se a gente trouxer as características de opostos, a gente pode ter uma atração entre lados opostos desses nossos ímãs, tá ok? Então agora aqui a gente tem uma figura para que nós possamos representar esse nosso ímã aqui na nossa aula, beleza? Então vamos lá. Deixa eu tentar pegar uma caneta aqui. Vamos lá. Então aqui, ó, nessa estrutura aqui, ó, nós temos uma representatividade de um ímã, tá ok? O ímã, qual é a característica do ímã? Ele tem que ser um material característico imantado, né? E tem que ter polaridades, ou seja, ele tem que ter polos, polo norte e polo sul. Então tá aqui, ó, polo norte com a letra N e o polo sul pela letra S, tá ok? Então aqui nós temos essas representações, o polo norte e o polo sul, polo norte e polo sul, certo? As linhas de fluxo, tá? As linhas de fluxos magnéticos que eles possuem são provenientes saindo do polo norte, tá? E entrando no polo sul. Então a característica das linhas de fluxo são essas. Elas sempre saem do polo norte até chegarem no polo sul. E esse fluxo ele circula todo o ímã. Aqui está em cima e embaixo, mas ele está em volta, né? Ele está em volta, que seriam as linhas de fluxo magnético. Bom, se eu tiver um ímã com uma determinada área bem aqui, tá? Essa mesma área pode ser encontrada pelas linhas de fluxo, tá ok? Mas aqui tem bastante conceito, na nossa representação aqui, tá? Mas o que eu quero focar em vocês é o seguinte:
que o ímã ele vai ter polo norte, polo sul. Existe uma linha de fluxo magnético, tá? Que seria uma atração. E elas partem do polo norte para o polo sul, tá ok? Apenas isso até agora que nós vamos tratar nesse nosso conhecimento, certinho? Passando aqui, nós vamos identificar agora dois ímãs, tá? Um sistema de ímãs com polos opostos, tá ok? Polos opostos. Então eu tenho o ímã 1, bem aqui, e o ímã 2, bem aqui, certo? Então, qual é a característica desse nosso ímã? O 1 tem norte e sul, e o 2 também terá o norte e sul. Vocês lembram, se eu pegar só o ímã, ele vai sair do norte, vai chegar no sul? Eu vou fazer aqui a representatividade, como estava anterior. Ó. Se fosse só um ímã, ele teria essa linha de fluxo. E esse nosso cara aqui, ó, teria essa linha de fluxo aqui também, se fossem separados. No entanto, esses nossos ímãs aqui, esses nossos caras, tá? Eles estão o quê? Tá? Eles estão de lados opostos, ou seja, o polo sul está próximo ao polo norte do outro ímã. Então, o que se caracteriza isso aqui? Os campos eles vão se não sobrepor, mas eles vão se orientar novamente, né? Ou seja, o norte de um ímã vai ter uma influência para o sul do outro ímã devido à proximidade, e as extremidades vai sair do norte para o sul dos ímãs aqui, tá? O que eu quero frisar aqui para vocês, senhores, é que independente se eu tiver um ímã, 2 ímãs, 3 ímãs, 4 ímãs, a característica do ímã ele sempre será a atração do polo, os fluxos magnéticos, na verdade, sempre sairão do polo norte para o polo sul, tá? Às vezes nós conhecemos até o mesmo fluxo magnético, porque creio que todo mundo já tenha pego o ímã na mão. Quando criança estava brincando lá com o ímã, a moeda, né, arrastando por baixo da mesa e tal, fazendo aquela mágicazinha. Mas o que eu quero trazer para vocês é que às vezes essas atrações, essas repulsões são dadas simplesmente por esse nosso fluxo magnético. E aqui na elétrica nós vamos conhecê-lo simplesmente como fluxo magnético. Certo, senhores? Então, esse fluxo magnético sempre parte do norte para o sul, sempre parte do polo norte para o nosso polo sul, certo? Então é essa característica que eu quero trazer para vocês. Fixem que a atração ou repulsão desses nossos ímãs são dados pelo fluxo magnético do ímã, tá? Que é característica do ímã, tá? E eles sempre vão partir do polo norte para o nosso polo sul. Certinho, pessoal? Dúvida? Anotem. Novamente, na dúvida, anotem. E façam a retirada dessas nossas dúvidas aqui do nosso material. Certinho? Então, seguimos aqui a mais um slide, tá? Bom, e qual é o efeito se eu pegar um material ferromagnético e passar ele sobre as linhas de campo, ou seja, linhas de fluxo magnético de um ímã permanente? Vamos ver se eu passar materiais. Vamos lá. Se eu pegar, por exemplo, o vidro, que não é um bom condutor, né, e passar nas linhas, esse vidro não vai ter influência,
Ou seja, essas linhas de fluxo não vão ter influência no material. Mas se eu pegar um material condutor, por exemplo, aqui no nosso caso, um ferro, e passar nas linhas de fluxo desse nosso cara, as linhas de fluxos, tá? O material vai ter interferência nessas linhas de fluxo, certinho? Um exemplo básico que a gente pode trazer é eu botar a moeda em cima, tá? Da mesa e o ímã por baixo e arrastar o ímã. A moeda, consequentemente, vai andar. Por que ela anda? Porque as linhas de fluxo magnético vão dar interferência com o material, já que a característica dele é ser condutor. Certo, senhores? Então, dependendo do material, eu tenho interferências na minha linha magnética, tá ok? Então vamos lá recapitular aquilo que a gente já viu sobre conhecimento, sobre ímã, sobre magnetismo. O ímã, ele tem a característica dele que são os polos, o polo norte e o polo sul. Esse ímã tem característica que ele possui um campo magnético que nós chamamos de fluxo magnético, tá ok? Esse fluxo magnético ele sempre vai partir do polo norte para o sul. Independente se eu tiver um ímã, independente se eu tiver dois ímãs, independente se eu tiver um conjunto de ímãs, eles sempre vão partir. E os campos deles, dependendo da proximidade, vão se atrair ou vão se repelir, né? Mas aí essa intensidade de campo vai aumentar ou também vai diminuir, tá ok? No entanto, se eu pegar algum material e passar por essas linhas de campo, eu tenho interferências ou não no meu campo magnético. Característica é ser isolante ou ser condutor. Certo, senhores? Então, vamos pensar uma característica aqui de uma blindagem magnética sobre determinadas linhas de campo, tá? Eu tenho o ferro e eu tenho as minhas linhas de campo. Então, o que acontece aqui para nós, tá? O que acontece aqui para nós é o seguinte: se eu passar um fluxo magnético nesse ferro, eu tenho um instrumento que eu vou chamar de voltímetro, que é um instrumento sensível, e vai me identificar uma determinada tensão nesse nosso cara, que a gente vai chamar aqui é uma tensão induzida, certo? Uma tensão induzida. Linhas de fluxo magnético, então aqui eu tenho o norte, peguei a caneta de novo, né? Volta. Aqui eu tenho o norte, aqui eu tenho o sul, as linhas de fluxo estão aqui. Se eu não tivesse esse material de ferro bem aqui, as linhas de fluxo estavam assim, ó, né? Confirma comigo? Como eu coloquei esse material aí, tá? O que acontece com o material condutor? Ele vai ter interferência no campo. Então, olha, o campo, em vez de estar reto, ele está circulando em torno do material até chegar no sul. Ele tem que chegar no sul, tá ok? E se eu botar um equipamento aqui, ele vai me dar uma tensãozinha, que a gente vai chamar de tensão induzida, através do núcleo de ferro, certo? Esse é o princípio que nós temos do eletromagnetismo que nós estamos conhecendo aqui. No entanto, o que faz o nosso material condutor é o nosso fio, o nosso cabo. Vou botar um fio aqui. O nosso fio, que é feio. Dá uma apagada aqui. Escrever direito, né? Então aqui nós temos o nosso fio, tá?
nosso fio, tá? Um condutor de eletricidade. O que se evidencia? Quando eu passo uma corrente elétrica num cabo condutor, eu tenho um campo magnético proveniente dessa corrente. Então, ó, em volta desse material, desse cabo, eu tenho campos magnéticos, tá? Aí vocês podem me perguntar, professor, uma dúvida aí. Tô com essa dúvida aqui. Então, todo condutor, ele vai ter essas linhas de campo magnético? Sim, senhor, vai ter campo magnético. É por isso, senhores, que a fio de telefone deve ser diferente do conduto do fio de eletricidade, devido à interferência de campos magnéticos. Aparece um chiadinho, né? Aparece interferências, né? Devido a sinais diferentes aqui nesses nossos sistemas de telefonia e eletricidade. No entanto, senhores, essa característica também é importante para eletricidade. Quando a gente chegar lá nas nossas instalações elétricas, a gente vai ver que a gente não pode sobrecarregar o eletroduto, né? O conduto, né? A gente não pode deixar ele super carregado, ou seja, entupido de cabo, porque eu tenho uma atração e eu tenho essas linhas de campo magnético devido à corrente elétrica que tem uma interferência diretamente no circuito elétrico, tá ok? Então o que é que eu quero trazer para vocês? Quando uma corrente elétrica ela circula um condutor, consequentemente, lei de Newton, né? A toda ação eu tenho uma reação. Agora eu tenho mais uma reação, né? A gente sabia que para impedir a passagem da corrente já tinha a resistência do cabo. Agora me aparece uma linha de campo magnético a ser tratado aqui nesse nosso exemplo. Certo, senhores? Ficou fixo aqui na cabeça de vocês. Toda vez que uma corrente elétrica circula um condutor, eu tenho como consequência também um surgimento, um aparecimento do campo elétrico, do campo magnético, devido a essa corrente elétrica circulando nesse nosso cabo. Para isso, nós chamamos de uma regra da mão direita, pessoal. Pega a mão direita de vocês, façam comigo aí, tá? Bota aí na frente do celular, na frente do computador, tá? E o dedão, ele vai seguir a seta aqui, ó. O dedão, ele vai seguir a seta dessa corrente elétrica, tá ok? A setinha não tá vindo da direita para a esquerda, então, ó, vamos seguir, vamos empurrar o nosso dedo na direção da corrente elétrica, correto? Então a corrente circula o cabo, tá? E esses nossos 4 dedos, eles vão circular por o cabo, o condutor. Então nosso dedão vai andar e os 4 dedos, eles vão circular o cabo, tá ok? Eles vão circular o cabo, tá ok? Fazendo igual aquela do Zé Bonitinho, né? A mãozinha do Zé Bonitinho. Então, nós temos as linhas de fluxo. Então, eu posso dizer que as linhas de fluxo, elas estão nesse sentido, seguindo a minha mão direita, ó. Elas estão entrando nesse sentido bem aqui, tá? Então, se o cabo for da esquerda para a direita, a minha linha entra. Se, por exemplo, a corrente elétrica fosse para cá, as linhas de cabo, elas estavam, as linhas de fluxo de campo magnético, eles estavam nessa direção bem aqui, tá ok? Como elas estão para cá, elas estão indo para
contornando o cabo na direção contrária. Isso influencia no conhecimento, tá, pessoal? Isso influencia no conhecimento, porque as linhas elas vão aumentar, elas vão diminuir, né? Dependendo desses nossos critérios aí, pessoal. E agora, se o condutor for uma espira, ou seja, se eu pegar o cabo e enrolar o cabo dessa maneira bem aqui, né? O que acontece, ó, a corrente vai circular no cabo e em todo o perímetro que a corrente circular no cabo, tá? Eu vou ter campos magnéticos, né? Eu terei campos magnéticos aqui, tá? Eu terei campos magnéticos. No entanto, vai me surgir uma tensão induzida para trabalho, certo? Bom, e se eu tiver uma bobina, que são vários emaranhados, né? São vários circulares de material condutor. O que é que vai me caracterizar? Ó, a corrente, novamente, ela vai circular o cabo. Eu vou ter campo magnético, mas o total, ó, eu vou ter um campo total, sendo que ela vai sair do norte para o sul. O campo magnético total aqui, tá ok? Então a corrente circula o condutor até chegar aqui, né? Mas esse envolver de cabo, ele me dá um fluxo magnético nessa nossa direção aqui, tá? Sempre saindo do polo norte e do polo sul. Pessoal, isso faz com que o nosso cabo talvez superaqueça, né? Eu posso ter aquecedor simplesmente com essa nossa bobina. A importância de não deixarmos as extensões enroladas. Tem aquela extensão que fica enrolada dentro da superfície, dentro daquele encaixe lá que ela tem, né? A gente precisa tirar todo o cabo. Não precisa tirar só uma pontinha do cabo e deixar enrolado. Por quê? Porque a corrente que circula vai me dar um campo magnético e ele vai trazer influências. É por isso que essas extensões, quando elas ficam enroladas, elas danificam, né? Elas pegam fogo, em outras, uma palavra mais simples aí, para que a gente possa conhecer, certo? Então, seguimos aqui o nosso conhecimento, tá? Então, vamos lá pegar a nossa mão direita, tá? A regrinha da nossa mão direita. Ó, se a corrente circula, volta aqui para mim. Se a corrente circula nessa direção, ó, o meu polegar aqui, ó, tá? Eu vou envolver minha mão aqui, ó. O campo magnético é esse daqui, tá? Fisicamente a gente vai chamar, ó, que esse xizinho aqui entra o fluxo magnético e esse sentido aqui sai o fluxo magnético. Deixa eu só escrever direito. Aqui vai entrar e aqui vai sair, tá? O fluxo magnético vai entrar, ó, meu dedo entrando aqui, ó, os dedos entrando, os 4 dedos entrando, ó, sentido. Eles vão sair, vão rodar aqui, ó. Se eles rodarem, sai aqui embaixo, ó. Então digo que ele sai bem aqui. Essa aqui é a regra da mão direita. É um conhecimento de eletromagnetismo, onde os campos entram e onde os campos saem, tá ok? Regrinha da mão direita. E algumas aplicações que nós temos aqui nos materiais magnéticos, tá? Aqui, se eu pegar um gerador de eletricidade, eu tenho os polos, ó. Aqui eu tenho 2 polos.
o norte e o sul, tá? Se eu pegar um transformador, também eu vou ter polaridade, né? Vou ter o fluxo magnético aqui, tá? Desse nosso aço laminado, tá? Se eu pegar um galvômetro, eu também vou ter polaridade norte-sul, tá? Se eu pegar um relé, tá? Com aquela chavezinha que abre e fecha, simplesmente uma chave, eu vou ter uma bobina e essa bobina vai ter atração ou repulsão aqui, né? Ímã novamente. Se eu pegar um alto-falante, novamente eu vou ter uma bobina, tá? A bobina do alto-falante, que vai estar com um ímã, envolto de um ímã, que vai me dar a funcionalidade do som. Assim também nós temos o campo magnético através da ressonância magnética, tá? Então aqui nós podemos exemplificar que o magnetismo está em toda a área que a gente conhece. Na televisão, no próprio celular, no próprio computador, né? Nos transformadores de rede de distribuição, tá? Então, várias áreas do conhecimento nós estamos tratando sobre o eletroímã, tá? Sobre o nosso magnetismo aqui para tornarmos conhecimento. E aqui vem o web. O web é muito importante quando esse físico, quando a gente fala de magnetismo. Ou seja, o Webb ele deu uma importante contribuição para o estabelecimento de sistemas de unidades absolutas no estudo do eletromagnetismo, que começava a se tornar uma área de pesquisa muito ativa na época, tá? Criou a definição de corrente elétrica baseada em campo magnético, produzido pelo movimento de cargas, tá? Então, na verdade, o que faz aquela nossa diferença de tensão, a nossa diferença de potencial, a nossa tensão elétrica, é o efeito magnético no gerador, tá? É a interferência da bobina em torno do nosso ímã, tá? Era politicamente ativo, tendo sido definido a Universidade de Göttingen, por protestar a suspensão dos direitos constitucionais em 1837. Aí eu tenho toda uma história dele, mas esse cara foi que deu as unidades. Então nós chamamos sempre de Webb, tá? A esses nossos campos, essas unidades de medidas dos nossos magnetismos, tá? Então, fluxo magnético, tá? É um conjunto de todas as linhas de campo magnético que emergem do polo norte do ímã até o polo sul, que nós vamos chamar aqui, ó, de fluxo magnético. O fluxo magnético, ele tem a simbologia WB, Webb, tá? Que é ou microweb ou é nanoweb, tá? Mas é sempre um web é igual a 1 a 10 elevado à oitava linha de campo magnético. Mas o que eu quero frisar aqui em todo esse nosso slide é que a unidade de fluxo magnético, ou seja, aquelas linhas do polo norte e do polo sul, aquelas linhas que nós tínhamos aqui, ela é dada por Webb, tá? Devido ao físico, desenho nem eu estou entendendo. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer direitinho. Então, se eu tiver um ímã, né, norte e sul, tá? Eu vou ter o nosso fluxo magnético saindo do polo norte e chegando no nosso polo sul, tá? Sai do polo norte e chega aqui no polo sul. Essas linhas aqui de campo, a unidade dela é o Webb, tá ok? A unidade dessa linha de campo
ela é dada como web. Certinho? Então, é isso aqui que esse slide está trazendo para nós, tá? Deixa eu ainda apagar aqui mais uma característica para a gente conhecer. Se um fluxo magnético tem 3.000 linhas de campo, calcule a unidades em microweb, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Um web vale 10/8 linhas, então 3 linhas vale X. Fazendo uma regra de 3, eu vou encontrar que 3.000 linhas de fluxo magnético, tá? É igual a 30 microweb, tá? 30 microweb. Bom, pessoal, agora a gente vai tratar sobre a definição do fluxo D, tá? Ou seja, a densidade de fluxo a densidade desse fluxo magnético, tá? Então, o que é que diz aqui pra gente? A densidade de fluxo magnético é o fluxo magnético por unidade de área, ou seja, eu quero saber quantas linhas passam nessa nossa área que nós temos aí. Então, eu tenho importantes dados aqui de Webb e do segundo cara, que é o nosso Tesla, tá? Tesla trabalhou muito em eletromagnetismo e o sonho dele era distribuir eletricidade de graça e sem fio, né? Esse era o anseio de Tesla para poder na nossa área elétrica, tá ok? Então nós temos que a medida da densidade do fluxo magnético nada mais é que a quantidade de linhas de fluxo magnético que passa em uma determinada área em metros quadrados, tá? Então, é esse cálculo que nós temos, que nós vamos trabalhar apenas para conhecimento, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, tá? Eu tenho um material condutor que ele tem essa área bem aqui, tá? Vou pegar outra cor. Ele tem essa área bem aqui, tá? Ele possui essa área. No entanto, está passando linhas de fluxo magnético aqui, várias linhas de fluxo magnético. Na verdade, ó, tá passando 6 vezes 10 a menos 5 web de linhas de fluxo, tá? Ou reduzindo ainda mais, eu posso dizer que está passando 0,6 microweb, tá? Numa área que é de 1,2 vezes 10 a terceira metros quadrados. Vamos solucionar esse problema bem aqui. Eu quero saber qual é a densidade do fluxo magnético que eu tenho aqui. Então eu vou fazer, ó, a densidade do fluxo magnético B é igual a quantidade de linhas, né, dividido pela área. Eu fazendo os dois, né, eu vou encontrar 5 vezes 10 a menos 2 Tesla, tá? 5 vezes 10 a menos 2 Tesla. É esse resultado que eu vou encontrar com essa configuração aqui. 5 vezes 10 a menos 2 Tesla. Certo, senhores? Dúvida? Anotem para mim. Professor, vai cair esse cálculo? Não vai cair esse cálculo. Apenas para a gente identificar como é que eu encontro a densidade de fluxo, tá? Então, ó, Nikola Tesla, também um físico, ele é muito importante nessa nossa área de magnetismo, tá? É frequentemente lembrado como uma das pessoas mais inventivas e inovadoras da história da ciência. Motor de corrente alternada, que elimina a necessidade de barras de comutação de motor de corrente contínua. Após migrar para os Estados Unidos em 1884, vendeu algumas das patentes de motores de corrente alternada, os transformadores e bobinas de indução, tá? A gente chama de bobina de Tesla. E eu tenho
outra, ondas estacionárias terrestres, transmissão de sinais de magnetismo, lista das descobertas e invenções de sistema, e deve ser reproduzida até no nosso dia a dia, no sistema polifásico e até mesmo nos sistemas de rádio, TV a grande distância. Tesla, ele vivia magnetismo, né? Então, as grandes invenções, as grandes descobertas em torno de magnetismo foi em cima de nosso Tesla, grande físico aqui, que nós temos na área de elétrica, tá? Outra característica que nós precisamos saber é que existe uma permeabilidade magnética, que é a capacidade de material aceitar a existência de indução do seu interior. E também a gente tem a relutância, que é a dificuldade para o estabelecimento de um fluxo magnético no interior do material, tá? E alguns materiais magnéticos que nós temos aqui. Essa classificação, ela vem de acordo com a permeabilidade magnética, que é a permeabilidade magnética, a capacidade do material aceitar a existência, tá? Então, paramagnéticos possui a permeabilidade relativa um pouco maior que 1, tá? Materiais diamagnéticos possuem permeabilidade um pouco menor que 1, são levemente atraídas. E o ferro magnético possui permeabilidade muito maior que 1, sendo fortemente atraídos pelo campo magnético geral. Então aqui nós temos alguns materiais, tá? A gente pode tratar água, cobre, tá? O cobre, eles são diamagnéticas, ou seja, são levemente atraídos, tá? O ar e o oxigênio, tá? E também o nosso alumínio, eles vão ser atraídos, tá? Eles podem ter atração eletromagnética, mas precisa ser muito forte para poder atrair. Já os materiais ferromagnéticos, eles são fortemente atraídos, ou seja, um baixo campo, tá? Um baixo campo de densidade de fluxo magnético, ele já acontece atração. É por isso, ó, que a gente usa o núcleo de ferro, tá? O material mais abundante na natureza que nós temos para fazer o trabalho, certo? Então nós chamamos eles de ferromagnéticos, materiais ferromagnéticos. Volta aqui, materiais ferromagnéticos, tá? O que eu quero que vocês gravem são esses três nomezinhos aqui: material paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. É o que nós podemos cair nas avaliações de vocês, ou na minha prova, ou em qualquer outro concurso que vocês possam prestar aí na vida de vocês. Então, a força magnetomotriz é uma força proporcional ao número de espiras em torno do núcleo para intensidade de corrente elétrica atravessar o enrolamento. Então aqui nós temos um pequeno exemplo, tá? Eu tenho uma bobina com 1.500 espiras e a corrente que circula nela é de 4 mA, tá? Eu quero saber os amperes das espiras, tá? Então nós temos aqui, ó, cálculo, número de espiras e corrente. Então vou ter o quê? Número de espiras vezes a corrente. Então vou ter 6 ampere espira, tá? Nesse nosso motor, por exemplo, que a gente possa tratar. Intensidade de campo magnético, tá? É a distância, o comprimento desses nossos espiras. Um exemplo: calcule a intensidade com 40 espiras e eu tenho, ó, uma espira 40 voltas, ou seja, 40 espiras são iguais. Elas estão a 10 centímetros de distância, toda essa bobina,
e a outra a 20 centímetros de distância. Ambas situações vão circular uma corrente de 3 amperes, tá? Aí eu pergunto para vocês, qual é a intensidade de campo? Vamos ver. Então nós temos aqui, ó, número de espira dividido pela corrente dividido pelo comprimento, tá? 10 centímetros aqui é em metro, tá? Transformando 10 centímetros em metro, eu tenho 0,1 metros. Aqui eu encontro 1.200. Aqui, ó, 20 centímetros, 0,2 metros. Então aqui eu vou encontrar já 600 ampere espiras por metro. Ou seja, a intensidade de campo ela é maior quando essas bobinas elas são mais próximas. Quando eu tenho mais proximidade dessas bobinas, desses emaranhados, desse enrolado de cabo, eu tenho maior intensidade de campo magnético, tá? E aqui eu tenho algumas simbologias que nós temos aqui, tá? Em circuitos elétricos, nós conhecemos como corrente, tá? A corrente elétrica que circula no cabo. E o fluxo magnético, por analogia, nós temos que circula no ímã, por exemplo, o fluxo magnético, é essa simbologia do Webb bem aí, tá? Densidade de corrente, força eletromotriz, intensidade de campo elétrico, condutividade e resistência. E aqui nós vamos ter outras, relutância, permeabilidade, intensidade, força eletromotriz, intensidade de campo, tá? Então são alguns critérios que nós temos das simbologias e das grandezas, tanto dos nossos circuitos elétricos quanto dos nossos circuitos magnéticos. Mas ainda nós estamos tratando aqui sobre os nossos circuitos elétricos. Só estamos conhecendo o magnetismo. Vamos lá. A lei de Ohm para circuitos magnéticos, tá, é dada por aqui, ó. A densidade de fluxo, quantidade de fluxo, é igual à força magnética dividido pela relutância. Aí então, magnetomotriz dividido pelo fluxo, fluxo magnético e relutância, tá? Lei de Ampère dos circuitos. Para a analogia da lei de Kirchhoff, que seria a lei de Kirchhoff das tensões? As tensões são divididas em todos os elementos. Se eu tiver em série uma tensão de 10, deixa eu ver se vocês relembram isso daqui que a gente viu em sala. Se eu tenho uma tensão de 10 volts, eu tiver 2 resistores em série, se aqui tiver 8, consequentemente aqui tem 2, tá? Porque se eu somar os 2, eu tenho 10. Foi isso que a gente viu em sala de aula, não esqueçam, tá? A gente tem uma analogia próxima aqui, tá? Onde diz a lei de Ampère. A lei de Ampère é para circuitos magnéticos. Por analogia com a lei de Kirchhoff para as tensões, a somatória das tensões ela deve ser igual a 0, tá? Ou seja, tem que ser a mesma da fonte. Os circuitos magnéticos fechados, a soma algébrica das variações da eletromotriz é nula, é igual da fonte. E aqui nós temos algumas aplicações. As fitas magnéticas da fita de áudio e vídeo que nós tínhamos antigamente. Alto-falante, né? Eu tenho uma intensidade de corrente que chega aqui. Essa corrente ela vai ser variável, ou seja, ela não é um valor único, ela não é uma senoide, ela é valores diferentes, distintos, que vão passar no ímã e eles vão amplificar esse sinal. Tá vendo que tá igual, tá bem próximo, então ele amplifica o sinal que ele capta, tá? Ele amplifica o sinal que ele capta através do eletroímã, tá? Então nós temos aí o alto-falante, como ele é internamente, o ímã, a bobina, tá? O reparo dele. Então nós temos o ferro magnético, o ímã, tá? Todas as características dele e o cone que vai sair o nosso alto-falante. Captação, se eu envio,
eu posso captar pelos mesmos sinais. Então o microfone também, ele tem essas nossas bobinas aqui dentro dele, para que a gente possa tratar, tá? Então os nossos microfones também possuem as nossas bobinas, tá? Disco rígido, HD, né? O nosso disco rígido lá. Também é imã, cabeça de gravação imã. E aqui eu tenho vários ímãs, superfície magnética, tá? Que vai me fazer a gravação desses dados desses nossos sistemas. Aí eu tenho vários os tipos de leitura desse nosso imã, desses nossos computadores que nós temos aí, tá? E aqui é um disco rígido de um HD, né? Eu tenho a caneta, vou pegar aqui, tem uma caneta que vai circular, procurar ele, tá? E ele vai estar gravado através do quê? Dos dados através do nosso magnetismo, tá ok? Por exemplo, uma unidade de disco de 3 polegadas e meia e 1 GB, 1.6 de capacidade, o tempo de busca ele é 10 milissegundos. Então ele é muito rápido, perdão, para fazer essa busca nesses nossos dados, tá? Eu tenho um ímã permanente no relé, tá? E eu tenho encapsulamento, ou seja, o ímã ele é encapsulado. E eu tenho as palhetas deles, que vai me fechar o circuito através dos nossos relés para trabalho. Eu posso ter também o relé numa casa, vai fechar, vai abrir a casa. Eu consigo automação de controle de residência, simplesmente passando uma corrente. Deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Uma corrente que circula, liguei a chave lá, a corrente circulou, o cadeado fechou. Eu abri a corrente, né? Uma porta eletrônica, né? O ímã fechou, abri a corrente, a porta abriu, né? Assim que funciona mais ou menos esses nossos dados, tá? E aqui a gente fecha a aula simplesmente sobre eletromagnetismo. Para quê? Para que a gente possa tratar na próxima aula sobre indutores. Porque os indutores, eles vão tratar sobre essas nossas bobinas. E quando eu tenho uma bobina, eu tenho influência de campo magnético, tá ok? Então vamos recapitular aquilo que a gente já viu, tá? Vamos lá. O ímã, ele possui polaridades, o polo norte, o polo sul. As linhas de fluxo, elas vão vindo do polo norte para o polo sul. Se eu colocar algum material, ele vai ser ferro magnético, diamagnético, paramagnético, né? Dependendo da característica do material. Ou seja, ele vai ter forte influência do campo nesse material ou não, tá ok? E aí eu tenho vários critérios para que eu possa, através da mão direita, a regra da mão direita, que uma corrente elétrica circula no meu condutor, eu vou ter a resultante fluxo magnético, tá? No cabo. E quando eu enrolo esse cabo, eu faço esse fluxo magnético aumentar, fazendo com que aquela bobina, com aquele enrolado de cabo, se torne simplesmente um ímã para mim, certo? Ímã partindo do quê? Do fluxo magnético dessa corrente elétrica. Então a gente fica por aqui, senhores. Espero vocês na próxima aula, na nossa 6ª aula, falando só sobre indutores. E os exercícios que eu vou passar para vocês. Junto com o exercício de capacitor, tá? Eu desisti de passar o exercício de capacitor separado, porque eu quero que vocês misturem na cabeça de vocês isso para ficar mais gravado, certo? Então um abraço a todos, cuidem-se e a gente volta na próxima aula. Até mais, senhores!